Boa noite, povo de Deus. Graça e paz esteja sobre a sua vida. Irmãos, está quente, não está? Jesus amado. É o calor do Espírito, irmão. Irmãos, nós estamos trabalhando para poder a coisa ficar boa. Em breve vai ficar melhor ainda, em nome de Jesus, né? Conseguimos organizar esse espaço aqui para a gente poder ter o nosso culto, né? Ter os nossos cultos enquanto o nosso templo passa por reformas. Irmãos, estejam orando, né, para que a gente possa conseguir reformar lá o mais rápido possível. E toda a reforma que a gente for fazer no templo, irmão, ela vai passar por dízimos e ofertas. Ela vai passar por isso, né? A igreja, para ela funcionar, ela depende disso. Então, estejam orando para que o Senhor possa enviar recursos para que a gente consiga fazer a reforma lá em nome de Jesus. Enquanto isso não acontece, se a gente conseguir reformar tudo lá, que lá vai demorar um pouco, nós vamos tentar melhorar o ambiente aqui em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, esteja orando para a gente conseguir pôr mais um ar aqui em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje é noite de ceia, glória a Deus, aleluia. E sem querer ser clichê, mas nós vamos falar sobre a ceia. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler dos versos 17 ao 34. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 34. Diz assim o texto: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for.
Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Te pedimos, ó Deus, nessa noite, graça, favor do Senhor, para que mais do que um discurso bem elaborado, Pai, o Senhor possa trazer a ação do Teu Espírito Santo, trazendo a compreensão, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para falar com a Tua igreja. Ó Pai, que haja essa liberdade no Espírito Santo, ministrando nas nossas vidas. E, ó Pai, que a Tua palavra possa produzir em nós transformação, ó Deus. Ó Deus, que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios com o objetivo de ajudar a igreja. Ele tinha que resolver alguns problemas de natureza teológica e prática. Como o Otávio deu um pequeno spoiler, quando ele falou a respeito da questão das ofertas, dos dízimos, Paulo ele estava tratando ali com eles em relação aos problemas que eles estavam tendo em relação a isso. Se você for ler, por exemplo, o capítulo 12 de 1 Coríntios, quando ele vai falar a respeito dos dons espirituais, Paulo ele está tratando com a igreja de Corinto a bagunça que estava na manifestação dos dons. Então, a primeira carta, ele está ali resolvendo problemas de natureza teológica e prática. Apesar da igreja ter sido fundada por Paulo, não demorou muito para que problemas aparecessem. E isso nos mostra que problemas na igreja nem sempre são problema de liderança. Quem imaginaria, irmão, que uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo teria problemas? Entretanto, esta igreja era a mais complicada que tinha. Paulo escreveu 4 cartas para essa igreja, das quais 2 foram preservadas. Ele fez algumas visitas a ela. Em uma delas, ele saiu muito triste de lá, e a relação dele com a igreja de Corinto, ela era muito tensa. Um dos problemas que foi reportado a Paulo sobre a igreja era exatamente o momento da celebração da ceia do Senhor. Era um momento extremamente complicado, ao ponto de Paulo dizer que aquilo que eles estavam fazendo não era a ceia do Senhor. É nesse contexto que Paulo explica para eles o que é a ceia do Senhor e como ela deve ser celebrada. Amém? Vocês estão vivos aí? E esse, meu irmão, é um assunto extremamente importante, para que nós possamos ter entendimento do que realmente é a ceia. Existem relatos, irmãos, de igrejas que, por exemplo, levam a ceia para os enfermos, crendo que eles seriam curados da enfermidade por causa disso. Há igrejas que, quando acaba o culto de ceia, o pastor, ele pega o restante que sobrou, ele enrola num pano e ele enterra, porque aquilo ali é sagrado, ninguém pode tocar. Há igrejas que acreditam que os elementos da ceia realmente se transformam no corpo de Cristo. Por exemplo, você vai ver isso no catolicismo romano, aonde o fiel ele recebe a hóstia que tem que colar no céu da boca para derreter, porque se mastigar vai estar mastigando o corpo de Cristo e pode sangrar. Existem tantas ideias hoje a respeito da ceia que nós precisamos realmente, meu irmão, entender da forma correta. Então, para começar a entender o que Paulo está ensinando, nós precisamos entender o contexto que estava ali por trás. Existia uma festa, irmão, a festa do amor, ou a festa
do ágape. Essa festa era celebrada pelas igrejas cristãs no período apostólico, no período do Novo Testamento. Os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, em algum lugar que coubesse todo mundo, todas as igrejas da região, e cada um trazia um alimento, cada um trazia um prato, para que naquele momento eles pudessem festejar, pudessem comer, pudessem confraternizar. Eles bebiam. Em um determinado momento, no meio daquela celebração, no meio daquela festa, onde estavam todos comendo, no meio daquela celebração, a liderança da igreja parava, pegava o pão, distribuía entre as pessoas, dizendo que este é o corpo de Cristo, comam todos dele. E depois eles pegavam o cálice e passavam por todos que iam participar. Este é o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Eles oravam, agradeciam a Deus e se despediam. No início da igreja, a ceia do Senhor era feita no meio desta festa. Da onde que eles tiraram isso? Isso foi inspirado no próprio Jesus. De acordo com o relato dos evangelhos, durante a festa da Páscoa, junto com seus discípulos, naquela noite em que estavam comendo o cordeiro pascal e participando da refeição, Jesus, ele pega o pão, ele pega o cálice, ele dá o significado deles para os seus discípulos, juntamente com a ordem de celebrar sempre em memória dele. Então a ceia naquela noite, em que no meio da festa, Jesus institui os elementos que representam a sua morte por nós. Então a ceia, ela era celebrada dessa forma, no meio de uma festa, onde todos se reuniam, todos comiam, todos bebiam. Em um determinado momento, os elementos eram distribuídos, as palavras de Jesus eram repetidas e a ceia ministrada. Com o tempo, vários problemas começaram a aparecer, ao ponto de que a ceia foi separada da festa do amor. Já no século I, por conta de abusos. Abusos começaram a acontecer no meio deles. Abusos estes que nós vemos alguns deles aqui na igreja de Corinto. A festa do amor continuou sendo praticada, separada da ceia. Muitos pais da igreja mencionaram os abusos que aconteciam durante aquelas festas, ao ponto que concílios, como o concílio de Laodiceia, eles tentaram corrigir esses abusos. Não deu certo. O concílio de Cartago e de Orleans, e definitivamente no século VII, a festa do amor, ela foi proibida sob a ameaça de exclusão por causa dos abusos. Hoje nós conhecemos simplesmente a celebração da ceia como um ato isolado daquilo que no começo fazia parte de uma festa, a festa do amor. Amém? Vocês estão vivos? Então, depois dessa rápida introdução, qual era o problema com a festa do amor na igreja de Corinto? Eles se reuniam regularmente para comer juntos e celebrar a ceia do Senhor, assim como todas as igrejas faziam. Eles faziam isso no primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição, que estava se tornando claramente para os cristãos aquilo que hoje é chamado de o dia
do Senhor. O que acontecia durante o evento em Coríntio, que preocupava Paulo, que tomou conhecimento desse problema? Haviam divisões. Quando as pessoas se reuniam, ao invés de ser um momento de confraternização, era um momento de bater boca e discutir uma série de problemas sobre as quais a igreja não tinha unanimidade. O verso 18 no texto diz: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. Essa palavra, divisões, é a mesma que é citada em 1 Coríntios 1, quando Paulo está tratando de 4 grupos que dividiam a igreja. 1 Coríntios capítulo 1, no verso 12, ele fala o seguinte: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Esses 4 grupos, eles dividiam a igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E na hora da comunhão, na hora da festa, meu irmão, essas 4 torcidas organizadas discutiam. Rolava a discussão solta. Discutiam entre si quem era o melhor pregador. Ah, mas o melhor é Pedro. Não, o melhor é Paulo. Não, vocês são carnais, eu sou de Jesus. Eu não sigo homem nenhum. Por sinal, esse era o pior grupo. Eles estavam brigando entre si. E não somente isso, considerando que a igreja não tinha unanimidade sobre coisas sacrificadas a ídolos, é mais espiritual ficar solteiro ou casar. Tinha um grupo que não cria na ressurreição dos mortos. Então, quando a igreja se juntava, todas essas questões elas afloravam. E o que era para ser uma festa de comunhão, acabava sendo um momento de grande briga, tensões, xingamentos e separação. Paulo tinha tomado conhecimento disso pelos irmãos da casa de Cloe. E ele fala no verso 18 que ele crê em parte, ou seja, eu sei que tem divisões aí, contendas, eu sei, mas eu também sei que não é todo mundo que está envolvido nisso. E ele fala que é até importante que tenha divisões entre vocês. É até importante essas discussões. Para quê? Para que os aprovados se tornem conhecidos. Para que aquilo que está no coração se torne conhecido. Para que os verdadeiros crentes se manifestem. Para conhecer a intenção do coração de cada um de vocês. Olha o que estava acontecendo. Além das brigas, as divisões, as dissensões, o texto diz que primeiro uns estavam comendo e bebendo antecipadamente. Ele está falando de uma festa. Uma festa, irmão, que ela era a festa do amor, para celebrar a unidade e a comunhão. A união entre os irmãos. E ao invés de esperar todo mundo chegar, e então todo mundo comer junto, simbolizando esta unidade, alguns chegavam, abriam a cesta, colocavam a comida em cima do pano, e comiam sem esperar uns pelos outros. E aí a festa perde o sentido. Porque era uma festa de comunhão. Outra coisa que ele fala, tinham pessoas que ficavam
com fome. Mas como? E aí, mais uma vez, o nosso teólogo deu spoiler. A igreja na época não é como hoje, irmão. A igreja primitiva, né, a maior parte da igreja cristã, no seu início, ela era composta por viúvas, soldados, pequenos comerciantes, diaristas. Eram pessoas mais desprovidas da sociedade. Então, aquela refeição que era feita semanalmente, ela era a única oportunidade que muitos deles tinham de ter uma refeição decente. Consegue entender isso, irmão? Era a única oportunidade que muitos deles tinham de ter uma refeição. Só que, quando chegavam na igreja, alguém já tinha comido antecipadamente. E aí, mais uma vez, a festa perde o sentido. A festa do amor representava a comunhão, também a nossa satisfação que temos em Cristo, e aquelas famílias pobres não tinham comida. Eles viviam assim, irmão. Se você for olhar o relato de Atos capítulo 2, a partir do verso 44 ao 47, o texto vai falar que todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto de acordo com a necessidade de cada um. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então ele está falando dessa unidade, que todos estavam juntos, tinham tudo em comum, comiam juntos. Outra coisa que Paulo diz no texto, que eles se embriagavam. O vinho era uma bebida normal naquela época. Estava na mesa de toda a família. Mas agora haviam exageros. Haviam irmãos bebendo demais, ficando bêbados. Irmão, e é interessante nós observarmos a forma com que Paulo trata o problema. Porque ele não simplesmente, ele exerce aquele tipo de liderança falando com eles: olha, vocês estão fazendo isso, parem com isso agora. Não tem mais festa do amor, acabou. O que ele fazia? Paulo, ele procura convencer os irmãos com argumentos. Por quê? Porque cristianismo não é seita. Em uma seita, você é obrigado a fazer o que lhe mandam, e nenhuma razão lhe é dada. Se você fizer diferente do que a liderança está dizendo, você é colocado para fora e é perseguido. Em uma verdadeira igreja evangélica, uma verdadeira igreja cristã, as pessoas têm que estar convencidas. O convencimento faz parte de você ser membro da igreja ou não. É por isso que a ênfase na igreja tem que ser na exposição e na pregação da palavra de Deus. O porquê que nós temos um momento separado para falar de dízimos e ofertas? Porque nós entendemos que é pela exposição da palavra, pelo ensinamento da palavra, que você entende a importância disso. Não basta simplesmente chegar e falar: você tem que dizimar, pronto e acabou. Você tem que ofertar, pronto e acabou. Não. A
palavra tem que ser exposta. Nós temos que aprender pela palavra. A igreja, a ênfase dela tem que ser na exposição, na pregação da palavra de Deus. É por isso que nós fazemos o que nós fazemos, irmãos. É por isso, irmão, que nós pregamos a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que nós nos gastamos em falar a palavra de Deus. Por isso que nós falamos culto após culto, irmãos. Olha, nós vamos ter um seminário. Para quê? Para que você aprenda a palavra de Deus, para que você estude a palavra de Deus. E Paulo aqui, ele vai argumentar o assunto. Ele vai argumentar teologicamente do porquê que aquilo tudo estava errado. E nós vamos ver aqui 3 fases, 3 situações que Paulo utiliza. E a primeira coisa que ele faz é mostrar o problema. Não adianta você falar que está errado sem mostrar o porquê que está errado. Olha o que ele fala no verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Primeiro ele fala que não os louva, ou seja, ele está dizendo assim, olha, por causa disso eu não elogio vocês. O que vocês estão fazendo está errado. O que está errado? Quando vocês se ajuntam, estão se ajuntando para pior. Imagina isso, irmão. Uma igreja se juntar para cultuar a Cristo e isso ser pior para a igreja. Essa era a situação da igreja de Corinto. Vocês estão se ajuntando e isso está fazendo mais mal do que bem para vocês. Por quê? Porque o interesse de vocês não é a ceia do Senhor. Ou seja, existe uma maneira certa, uma motivação certa e uma atitude certa de parte da igreja para que o que vamos fazer seja de fato a ceia do Senhor. Existem igrejas que se reúnem, que fazem a ceia como um ritual, com a ceia tendo o fim nela mesma. E não é isso. Tem a maneira correta, tem a forma certa. O povo precisa ter atitude correta, porque senão você estará simplesmente comendo um pedaço de pão e bebendo um pouco de suco. No verso 21, ele fala que alguns comem antecipadamente, e alguns ficam com fome, e alguns se embriagam. No verso 22, ele dá, meu irmão, uma pancada no povo. Se Paulo fosse convidado para pregar em muitas igrejas aí pelo mundo, e soltasse isso daqui, nunca mais ele voltava lá. Olha o que ele fala. Vocês não têm casa para comer? Vocês estão menosprezando a casa de Deus e envergonhando aqueles que nada têm. O que nós vemos aqui é falta de domínio próprio, glutonaria, embriaguez. Quem está entendendo? Você fica calado assim, eu fico preocupado. O apóstolo Paulo, irmão, ele era um mestre amoroso, dedicado e, quando necessário, extremamente firme. Se Paulo fosse pastor hoje de alguma igreja, com essa firmeza dele, ele não ia ter muito membro, não. O que ia ter de crente falando mal dele nas redes sociais?
É ou não é, irmão? Ele sabe que não adianta ter as coisas na igreja se elas não forem feitas biblicamente e pelo motivo certo. O culto a Deus, ele tem que ser feito de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos, irmão, inventar moda. Nós não podemos inventar maneiras de fazer. Nós temos que estudar a Escritura e saber a maneira de que Deus deseja ser adorado. Caso contrário, nós vamos ouvir o apóstolo Paulo dizendo: isso é uma vergonha, isso que vocês estão fazendo aí. Isso está humilhando os irmãos, está envergonhando Cristo. Isso não é a ceia, vocês estão se reunindo para pior. Depois de falar qual o problema, Paulo vai agora colocar o princípio teológico para resolver o problema. E o princípio teológico, irmão, você que gosta de anotar, anote. Você que gosta de depois postar com algumas frases aí, nas redes sociais, faça. O princípio teológico para resolver o problema é: Cristo é o centro da ceia. Se nós não tivermos isso muito claro, se não entendermos isso, a ceia não vai representar nada para você. Da onde que a gente vê isso? Olha o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E nós vemos aqui algo muito importante chamado transmissão. Não é a câmera ali não. Paulo está transmitindo o que ele recebeu. Agora note vocês, porque eu recebi o que também vos entreguei, ou seja, ele não está aumentando, ele não está inventando, não está diminuindo, ele está colocando exatamente da forma como recebeu. E se você parar para pensar, irmãos, é isso que a Bíblia é. A Bíblia é o registro daquilo que os autores do Antigo e do Novo Testamento receberam da parte de Deus e que fielmente depositaram por escrito para todas as gerações. Por isso que entendemos que as Escrituras são a própria palavra de Deus. A ceia não foi algo que Paulo inventou. Ele diz: eu recebi do Senhor. E ele entregou sem alterar. O que ele recebeu do Senhor e entregou? Ele continua: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, primeira coisa que ele fala é de quem ele recebeu do Senhor. E agora, Paulo está se referindo ao que? A ocasião que isso aconteceu. Na noite de Páscoa, onde Jesus celebra a sua última ceia com os discípulos, em uma casa cedida por um amigo, aonde ele segue o ritual da celebração da festividade, e no meio ele faz a ceia. A ceia foi instituída naquela noite em que Jesus foi traído, na ocasião em que ele foi entregue por Judas aos judeus. Outra coisa, os elementos da ceia, irmãos, eles apontam para Cristo. Tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Os elementos da ceia, eles apontam para Cristo.
O pão representa o corpo, o suco representa o sangue. Cristo está presente na ceia, Ele está presente espiritualmente na ceia. A ceia é um momento em que nós, em memória, nos alimentamos espiritualmente do Senhor. Em memória. Meu irmão, quando nós nos reunimos, o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Você pode, talvez, falar assim, não, eu vou ali naquela igreja porque os irmãos são legais. E os irmãos são legais. Ah, não, eu vou ali naquela igreja ali porque o pastor é gente boa pra caramba. Duvido que você está falando isso, mas... Ah, eu vou ali porque o ambiente é agradável. Eu vou ali porque a comunhão que a gente tem com os irmãos, nossa, isso é muito bom. Meu irmão, sim, a comunhão é legal, é importante. Você estar bem ambientado na igreja é importante, você se sentir bem. Por isso a gente fala que é um lugar para pertencer, ou seja, eu me sinto pertencente. Isso é bom, mas deixa eu te falar uma coisa: o único alvo é Cristo. O pão fala sobre Ele, o cálice fala sobre Ele, a ocasião fala sobre Ele, tudo é sobre Cristo. No verso 26, ele fala o porquê disso. Porque todas as vezes comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ou seja, a ceia é para ser feita sempre. Pastor, mas de quanto em quanto tempo? Esse negócio de uma vez por mês é isso mesmo? Irmãos, isso depende. Eu já ouvi relatos de igrejas que fazem 3 ceias no ano. 3 cultos de ceia no ano. E por que eles fazem só 3 cultos de ceia no ano? Porque entre uma ceia e outra, os presbíteros da igreja visitam todos os membros da igreja para saber se eles estão aptos a participar da ceia. Já teve gente querendo fazer ceia todo final de semana, mas aí não existe uma periodicidade que a Bíblia fala, olha, tem que ser de tanto em tanto tempo. Eu já vi gente, a gente tinha aqui o culto de manhã com ceia, o irmão servia de manhã, obrigado, o irmão servia de manhã na ceia, tomava a ceia no culto da manhã, e à noite não tomava, não, já participei da ceia hoje. Pode participar de novo, irmão, não tem problema não. A única coisa que a Bíblia fala é que tem um prazo para acabar. A ceia é um anúncio da morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. À luz de tudo isso, Paulo, ele tira as seguintes conclusões para resolver o problema. Verso 27, 28 e 29, ele diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quando Paulo fala será réu do corpo e do sangue do Senhor, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte: será culpado de ter matado Jesus, tanto quanto os soldados, tanto quanto Judas, tanto quanto Pilatos e as autoridades judaicas que o entregaram à morte. Pronto. Pânico geral. A palavra-chave, o ponto-chave aqui, a moda agora recebe essa palavra-chave, né? A palavra-chave aqui nesse contexto é indignamente. A igreja de Corinto, antes da ceia, eles tinham brigado.
insultado uns aos outros, tinham cometido glutonaria, egoísmo, estavam embriagados. Como que dentro desse cenário pode-se discernir a presença de Cristo ali? Fala sério, irmão. Os casados aí, quando você briga com a sua esposa, e não vem falar que você não briga não, que mentir é pecado também, irmão. Você consegue discernir alguma coisa na tua vida na hora da briga? Não. Discernimento zero. Solta tudo que vem na cabeça, é ou não é? Sim ou não? Estamos com medo de falar, né? Eles tinham acabado de brigar. Eles estavam brigando um com o outro, contenda, dissensões, divisões. Brigando. Vamos para a ceia. Aleluia. Glórias a Deus, o Altíssimo. O verso 29 diz que comem e bebem sem discernir o corpo de Cristo. Come e bebe juízo para si. Ah, pastor, mas e agora? Dançamos. Dançamos, porque aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. É ou não é? Por isso ele fala no verso 28, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Muitos não participam da ceia por estar em pecado. Mas olha o que Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo. O que é isso? Examinar o teu coração. Se tiver alguma coisa que precisa ser colocada em ordem, coloque. Se precisa se reconciliar com o irmão, faça. Se precisa pedir perdão, peça. Ah, mas eu preciso pedir perdão, mas a pessoa não está aqui. Briguei com a minha esposa, eu vim e ela ficou. Bom, na verdade o contexto é sempre o contrário, né? Brigou com a esposa vem, o marido fica em casa, né? Então, você vai pedir perdão para Deus. Deus, eu errei, não devia ter brigado, eu te peço perdão. Assim que eu chegar em casa, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pedir perdão para Ele. No momento que antecede a ceia, irmão, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como que está a tua vida? Como que está você? Esse é o momento de você confessar a Deus os seus pecados. Esse é o momento de você colocar a tua vida em ordem. Tomar a decisão de colocar a sua vida em ordem. Quem está entendendo? Tem algumas pessoas aqui que estão com uma cara que já estão fazendo a lista do que tem que botar em ordem antes da ceia. Eu estou vendo a lista passando assim do lado. Examinar intimamente suas ações, seus pensamentos, suas palavras, seus atos. A igreja de Corinto participava da ceia, mas não tinha mentalidade espiritual apropriada. O coração deles estava cheio de mágoas por causa das brigas. Alguns embriagados. Não sabiam o que eles estavam fazendo. Paulo está dizendo que para participar da ceia do Senhor é em fé, é consciente e com entendimento. Isso é o corpo de Cristo. Isto é o sangue de Cristo. Ele morreu por mim, Ele derramou o seu sangue por mim, para que hoje eu vivesse uma vida santa, para que hoje eu tivesse vida e vida em abundância. Nós cremos nisso e participamos disso pela fé, e então em gratidão, comemos o pão e bebemos o cálice. Comemos do pão e bebemos do cálice. A ceia é uma ordenança do Senhor, irmão. É uma ordenança.
onde nós todos juntos, como igreja, espiritualmente nos alimentamos de Cristo. Espiritualmente. Sabe, irmão, talvez muitas coisas tenham passado pela tua cabeça nesses dias. Talvez você esteja com o coração inquieto por diversas situações. Talvez suas palavras ultimamente não tenham sido muito boas. Agora é hora, irmão, de você colocar isso tudo diante de Deus. Colocar diante dEle. Nós vamos daqui a pouco, todos juntos, participar da mesa do Senhor. Mas nós precisamos fazer este exame, essa análise, como que minha vida está. E nós não podemos, irmãos, ser mentirosos e hipócritas, querendo esconder o que realmente está acontecendo com a gente. O que as pessoas vão pensar a meu respeito? O que eles vão pensar de mim, meu irmão? A sua preocupação tem que ser o que Deus está pensando a teu respeito. A tua preocupação tem que ser o que Deus fala a teu respeito, não o que as pessoas falam. Porque no último grande dia, você não vai prestar conta para as pessoas, você vai prestar conta para Deus. É com Ele que você vai falar. Então, fica de pé no seu lugar.